pessoal, professor Thomas aqui para dar continuidade ao nosso estudo da sociedade por ações, né? A Lei 6.404 de 76. E o tema de hoje, né, como vocês podem acompanhar aqui, é a constituição da companhia. Vamos entender os principais pontos que envolvem aqui a constituição de uma companhia, tá? Então, primeiramente, né, eu quero colocar aqui para vocês que essa companhia ela vai ser ou aberta deixa eu ajustar aqui. Ou fechada. E por que que eu tô colocando aqui companhia aberta e companhia fechada para vocês em cores diferentes? Porque vamos ter, gente, aqui, né, algumas etapas dessa criação dessa companhia que vão ser diferenciadas em relação às companhias abertas e companhias fechadas. Então, o que for comum, a gente vai usando aqui o preto. O que for específico da aberta, a gente usa o vermelho. Etapa específica da fechada, a gente retorna aqui para o azul, tá? Então, vamos usar essas cores aqui para nos auxiliar aqui nas nossas anotações. Vamos ver o que é que a nossa legislação vai dizer sobre isso. Estamos aqui no artigo 82 da 6.404. A constituição de companhia, ela por subscrição pública, depende de prévio registro de emissão, né, na Comissão de Valores Mobiliários. E a subscrição somente poderá ser efetuada com intermediação de instituição financeira. Desculpa, acho que eu pulei alguns artigos. Então vamos lá, Constituição Geral. Erros ao vivo, né? A constituição da companhia depende do cumprimento dos seguintes requisitos preliminares. Pessoal, primeiro ponto. Pluralidade. E aí vocês anotam aquele asterisco referente à subsidiária integral. Realização como entrada, tá, de 10% no mínimo do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro. Já sabemos o que é preço de emissão. Se você não sabe ainda, retorna nas aulas anteriores e já trabalhamos esses conceitos aqui. Então, realização como entrada mínima, dá um destaque aqui no mínimo, 10% do preço de emissão das ações subscritas, em dinheiro, tá? Esse dinheiro aqui, ele vai ser depositado no Banco do Brasil ou outra instituição financeira autorizada pela CVM
tá? E esses 10% mínimo não vai se aplicar às empresas em que a lei estabeleça. Então aí vai valer lei especial quando foi o caso de um valor diferente, vale o valor diferente. Quando lei estabeleça que esse valor mínimo tem que ser maior, tá, do que esse inicial de 10%. Então existem essas possibilidades. Esse depósito de entrada, ele tem um prazo para ser feito, tá? Então esse depósito aqui, os valores serão entregues ao sócio fundador, que vai ter um prazo de 5 dias para, em nome dos subscritores, criar uma conta no banco aqui, né, na instituição financeira, autorizada pela CVM, e em favor da sociedade em organização. Então a gente vai ter aqui, ó, uma sociedade que ela vai estar com uma possibilidade de ter alguns tipos de contratos, só que a gente vai ter em seu nome empresarial, companhia, SA, né, em organização. Tá? Caso a companhia siga esses passos, mas ela não inicie suas atividades, caso a companhia não seja efetivamente constituída, aí no prazo de 6 meses, esse dinheiro ele pode ser resgatado pelos subscritores. Não estamos falando em resgate mais pelo sócio fundador que fez o depósito. São os subscritores, em nome de quais o depósito foi feito, que terão esse direito de resgate. Tá? Primeira parte, compreenderam? Vamos então para os próximos passos. A companhia ela pode ser subscrita, né? Ela pode ser constituída por subscrição pública. Então vê, aquela subscrição que estava aqui, esse dinheiro que foi subscrito, ele pode ser arrecadado por oferta pública. Então a companhia nascer como aberta. Como é que funciona isso? Olha só. O artigo 82, agora sim, né? Artigo 82. A constituição da companhia por subscrição pública depende de prévio registro na CVM. Então, o registro prévio na CVM. O que é que esse registro na CVM e intermediado por uma instituição financeira, intermédio de instituição financeira, o que é que ele tem que ter? Esse pedido de registro, tá, além de obedecer às normas da CVM, acompanhe aqui comigo o parágrafo 1º do 82, ele vai ter 3 requisitos. Né? Ele vai ter um estudo de viabilidade econômica,
dessa companhia, do empreendimento e financeira, estudo de viabilidade econômico-financeira, um projeto do Estatuto Social e um prospecto Esse prospecto ele vai ser assinado pelos fundadores, né? Pelos fundadores e pela instituição financeira. Estou dando destaque aqui vermelho, porque tudo isso se refere a isso daqui, ó. E esse registro é da companhia aberta. Perfeito? A autorização, a CVM, ela pode condicionar a uma alteração do estatuto, alguma modificação que seja necessária, ou no prospecto, ou ela pode negar, né, por ser uma condição temerária, a empresa ser temerária, não ser uma empresa tão interessante para o mercado, ou por inidoneidade dos fundadores. Os fundadores têm uma vida pregressa complicada, né? Então ela pode negar por esses motivos, né? Uma vez que seja aprovado, seguiremos para os próximos passos. Mas vejam o que é que o nosso legislador vai dizer sobre o projeto do estatuto. Deve satisfazer todos os requisitos exigidos para os contratos das sociedades mercantis em geral e aos particulares, as companhias. Então, vê só, obedece tanto o Código Civil das sociedades empresárias, todos os outros requisitos exigidos para as sociedades mercantis e empresárias, além daqueles que são específicos exigidos aqui na 6.404. E conterá normas pelas quais a companhia deve ser regida. Então, todas as normas de regência da companhia devem estar aqui nesse projeto do estatuto. O prospecto, o que é que deve ter esse prospecto? Deve mencionar com clareza e precisão as bases da companhia e os motivos que justificam a expectativa de bom êxito do empreendimento, em especial, primeiro, o valor do capital a ser subscrito, de modo de sua realização, existência ou não de autorização para aumento futuro, parte do capital a ser formada com bens, quais bens são esses, valor de cada bem, o número e as espécies e classes de ações em que o capital será dividido, valor nominal, preço de emissão das ações, importância da entrada a ser realizada no ato da subscrição, lembrando que o mínimo aí legal é 10%, as obrigações assumidas pelos fundadores, os contratos assinados no interesse da futura companhia, as quantias já despendidas e por despender, as vantagens particulares que terão direitos fundadores ou terceiros e os dispositivos do projeto do estatuto que as regula, a autorização governamental para se constituir, caso seja uma atividade onde se exige essa autorização, as datas de início e término da subscrição e das instituições autorizadas a receber as entradas, a solução prevista para o caso de excesso de subscrição, o prazo dentro do qual deverá realizar-se a Assembleia de Constituição da Companhia, ou preliminar para avaliação dos bens, né? Se for o caso de subscrição por bens, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, residência dos fundadores ou de pessoa jurídica, a firma ou denominação, nacionalidade, série, bem como número e espécie de ações que cada um houver subscrito, a instituição financeira intermediária do lançamento, em cujo poder ficarão depositados os originais dos prospectos e do projeto do estatuto, com os documentos que fizerem menção para exame de qualquer interessado. Tá? No ato da subscrição das ações a serem realizadas em dinheiro, esse subscritor ele vai pagar a entrada e vai assinar
a lista ou o boletim individual autenticado pela instituição autorizada a receber essas entradas, se qualificando aí pelo nome, nacionalidade, residência, estado civil, profissão, RG, né? E se for pessoa jurídica, firma ou denominação, nacionalidade, sede, devendo aí especificar o número de ações que estão sendo subscritas, espécie, classe, se houver mais de uma, e também o total dessa entrada, tá? Essa subscrição ela pode ser feita nas condições previstas no prospecto, por carta à instituição, acompanhada das declarações a que se refere esse artigo, e também o pagamento dessa entrada. Será dispensada a assinatura de lista ou de boletim a que se refere o caput deste artigo, na hipótese de oferta pública, cuja liquidação ocorra por meio do sistema administrado por entidade administradora de mercados, bolsa de valores, né? Se houver uma IPO, uma oferta pública inicial de ações, fica dispensada essa assinatura de lista ou boletim nas instituições financeiras, porque isso se dará direto pela entidade administradora dos mercados aí de valores imobiliários, né? Mercados organizados de valores imobiliários, conhecidos como Bolsa de Valores. Essa assembleia a ser convocada, né, uma vez que haja autorização, eu preciso convocar uma assembleia, tá? Essa assembleia ela vai ocorrer após ser encerrada a subscrição pública, né? Uma vez que tenha sido subscrito todo o capital social, esses fundadores vão chamar os sócios para essa Assembleia Geral. E aí essa Assembleia Geral ela tem duas funções. A primeira, avaliação dos bens. A segunda, demais informações relativas à constituição da companhia. Esses anúncios de convocação, eles devem mencionar, aqui por força da nossa lei, a hora, dia, local da reunião, se serão inseridos nos jornais em que houver sido feita publicidade da oferta de subscrição, né? Serão então divulgados nos mesmos meios em que foi divulgada a oferta pública, né? Essa Assembleia de Constituição ela vai se instalar em primeira convocação com um quórum mínimo de 50 e representa no mínimo metade do capital social, 50% do capital social. Em segunda convocação, isso daqui primeira convocação. Em segunda convocação, qualquer que seja qualquer número percentual do capital social, tá? Esses são os quórums aí. Dessa deliberação, da Assembleia, das deliberações, serão lavradas atas, e essa ata vai ser duplicada, depois ela vai ser lida, aprovada pela Assembleia, assinada pelos subscritores presentes, né, ou por aqueles que bastem para dar validade às deliberações. Um exemplar vai ficar com a companhia e outro vai para o órgão de registro de comércio, a junta comercial. Quando a gente tem uma subscrição particular, né, aí muda algumas coisinhas aqui. Vamos falar sobre a subscrição particular. Nessa subscrição, né, a companhia, né, nessa constituição, pode fazer essa deliberação ou via Assembleia Geral, né,
ou eu posso simplesmente fazer por escritura pública. Então, a deliberação sobre a criação da companhia pode ser feita na Assembleia ou por escritura pública. E aí vai se considerar como fundador todos aqueles que subscreverem essa Constituição. Se for escolhida a Assembleia Geral, vale o mesmo quórum que a gente trabalhou nos artigos anteriores, tá? Devendo entregar aí à Assembleia o projeto do Estatuto, que vai ser assinado e duplicado por os subscritores, as listas, boletim de subscrição de todas as ações. Se for feito por escritura pública, aí vai na hipótese aqui do parágrafo 2º, que aí eu posso ela ser assinada por todos os subscritores e deve conter qualificação destes, nos termos do artigo lá 85, o estatuto, a relação das ações tomadas por cada um desses subscritores, a importância paga de entrada, a transcrição do recibo de depósito referido no artigo no inciso 3 do artigo 80, a transcrição do laudo de avaliação dos peritos, caso essa subscrição tenha algum bem, né? Porque lembra que quando tiver bem tem que ser avaliado por perito. A gente trabalhou isso lá na aula que falou sobre os bens, né? E a nomeação dos primeiros administradores, quando for o caso também dos fiscais, né? Conselho Fiscal. Então, é isso, né? A Constituição da sociedade empresária, da companhia, né? Modalidade companhia, se dá desse formato, tá? Qualquer dúvida que vocês venham ter, encaminhem aqui. Ficarei muito grato de interagir com vocês, né? Espero que tenham compreendido e nos vemos aí então na nossa próxima aula.